como foi que eu passei no concurso público da Polícia Militar de Minas Gerais estudando apenas 2 meses antes da prova, apenas com o edital aberto. Se você quiser saber tudo sobre isso, fique até o final desse vídeo, pegue um papel, uma caneta e comece a anotar agora. Pois bem, antes de mais nada, eu quero esclarecer uma coisa para vocês. Eu não vendo curso preparatório para concurso, a minha ideia aqui não é convencer você de milagre. Eu estou transmitindo a minha experiência para vocês. Funcionou comigo, que era um aluno que reprovou no ensino médio, que era um aluno mediano no ensino médio, que teve dificuldade no ensino médio e atentou para o concurso só depois, um pouco mais tarde até, de ter concluído ali o 2º grau. Então preste atenção. Primeira dica, e isso pode servir para vocês. Naquela época, eu baixei todas as provas do concurso público, mas Lindsson, todas as provas? Todas as provas. Hoje você não precisa mais disso. Tem site de questões de concurso público que você pode ali selecionar as provas que você quer e resolver essas questões. Mas a minha ideia não era resolver questões nesse momento. Eu queria apenas fazer o mapeamento das principais matérias e temas que caíam naquela época. Hoje também você consegue fazer isso. Tem vários sites que podem te ajudar nisso aí. Um deles é o que? Concursos. Outros aí, a prova concurso também pode te ajudar muito nisso. Então fica também essa dica. Então eu fiz isso para poder mapear qual era a maior incidência. Afinal de contas, eu não tinha muito tempo para ser aprovado. E no final do vídeo você vai entender por que eu tinha tão pouco tempo. Não foi uma escolha minha, tá ok? Então, anote a outra dica. Segundo, de posse, quando eu planilhei, questão por questão, planilhei ali, matéria por matéria, tema por tema, eu fiz uma planilha de estudos muito bem organizada. Quando eu percebi que, por exemplo, em questão de gramática, não caía tanta gramática assim, eu comecei a priorizar a interpretação de texto. E na questão de matemática, não caía tanto conjunto numérico, caía outras questões, eu comecei a ignorar os estudos dessas disciplinas. E raramente caía uma questão específica de um tema. Direito penal, raramente caía a matéria específica daquele outro tema. Então eu fui anulando aquilo do edital, como se eu já tivesse estudado. Porque afinal de contas, não tinha um histórico de cobrança daquela questão. Então eu poderia ignorar. E essa é a terceira dica. Ignorar as disciplinas que você sabe que não vai dar tempo de estudar. Eu era péssimo em português. Então não adiantava eu tentar entender português em 2 meses. Eu ignorei gramática e foquei nas questões de interpretação de texto. Então, nós já estamos na 4ª dica. Como eu disse para vocês, eu fiz um horário de estudos. Agora eu vou explicar como é que eu fiz. Eu peguei uma planilha do Excel e comecei a priorizar as matérias. Eu sabia que a matéria de direito penal era uma matéria de muita incidência. Eu sabia também que naquela época caía história de Minas Gerais e era uma questão muito importante. Eu comecei a estudar muito mais para essas matérias, na proporção do seguinte: eu estudava 1h30 as questões importantes, as matérias importantes, e estudava meia hora das menos importantes. E lembra, eu ignorei aquelas questões que eu achei que não eram importantes, as matérias que eu achei que não ia cair. Então essa foi um pouco da minha estratégia. 5ª dica, eu organizei o meu ambiente de estudos. E eu não estou dizendo apenas da sua mesa de estudos, do seu quarto onde você vai estudar. Eu estou dizendo da sua família. Eu estou dizendo não só da mesa. Ter um ambiente de estudo organizado é muito importante. Você colocar ali a sua água, o seu café. Se você estuda um ambiente onde tem muitos ruídos, coloque ali um abafador para ninguém te atrapalhar. Mas esse ajuste ele só funciona se você conversar com a sua família. Se você é um pai de família, assim como eu, se você é uma mãe que tem cuidado do seu filho, se você ainda não é casado, provavelmente não é, porque quem faz concurso da Polícia Militar normalmente são mais jovens. Então você precisa ajustar isso com sua namorada, com sua noiva, com a sua esposa e com seus pais. Parar de falar para sua mãe pedir para você ir na padaria, pelo menos por esses 2 meses, para você não se desconcentrar tanto ali nos seus estudos. Isso é importante. Esse alinhamento com a sua família, esse alinhamento com todas as pessoas que estão à sua volta. Isso é de extrema importância, eu diria, talvez a mais importante. E esse alinhamento já é a nossa 6ª dica. E 7ª dica. O que eu fiz financeiramente? Aí você pode falar, Lindsson, mas você era um privilegiado. Você ficou por conta de estudar 2 meses. Não, eu fiz um ajuste com o meu antigo empregador. Eu falei, olha, eu quero pedir conta. E aí eu não podia ficar sem o meu seguro-desemprego. E aí eu fiz um acordo com ele, me manda embora. E foi com essa verba que eu estudei. Meu pai não tinha condições de me ajudar. Então foi com essa verba, num salário mínimo por mês, que eu fiquei por conta de estudar. Poderia ter dado errado? Poderia ter dado errado, mas deu certo para mim. E aí,
Se desse errado, eu tinha um pensamento seguinte: olha, agora eu posso trabalhar, agora eu posso estudar com menos intensidade, porque eu já tinha uma carga de estudo ali de 2 meses. Então foi essa inteligência que eu utilizei naquela época. Agora, eu sei que mesmo assim, tem gente que não pode deixar de trabalhar. Tem gente que não pode deixar o seu emprego para poder ficar por conta de estudar. Não tem problema. Estuda 3 horas, 4 horas. O ideal é que você estude ali no mínimo 30 horas semanais nesses 2 meses. Como que você faz isso? Se você tem só 3 horas, 2 horas durante a semana, intensifique sábado e domingo. São só 2 meses. A prova está ali. E aí, depois eu quero dar mais dicas para vocês sobre o pós-prova. Mas o mais importante agora é que você seja aprovado na primeira etapa. Essa estrutura que eu tenho aqui toda anotada para vocês, ela funcionou para mim. Se você quer saber mais sobre ela, coloque aqui nos comentários. Quer que eu te envie esse documento? Eu envio para você sem nenhum problema. Então vamos juntos nessa caminhada. Se inscreva no canal. Nós vamos comentar muito sobre isso, sobre preparação, tanto antes da prova objetiva quanto depois.